Oi, seres, eu me chamo Betina e eu tô aqui para mais uma vez a gente falar sobre o ciclo menstrual, só que dessa vez na visão biológica dos hormônios. A gente vai começar essa percepção com o primeiro dia do ciclo, novamente, que é o primeiro dia de sangue. Esse é o primeiro dia do ciclo, nosso ciclo começa aqui. O outro vídeo a gente fez no formato de calendário lunar cíclico, mas aqui a gente vai ver através da linha, sabendo que vai se repetir muitas vezes, né? Porque a natureza feminina ela é cíclica, ela tem um movimento lunar constante. Então, o que vai acontecer na nossa hipófise, que é uma glândula que tem aqui atrás, no nosso cérebro? Ela vai começar a aumentar um hormônio que se chama FSH, folículo estimulante. O nome já diz, ele estimula um folículo a uma possível maturação. O que acontece no nosso útero em resposta à hipófise? Começa a aumentar o nosso nível de estrogênio. O estrogênio é um hormônio que está relacionado às capacidades autônomas dessa mulher, como intestino, fome, sono, humor, disposição física. E com o pico, a subida desse estrogênio, o nosso cérebro, ele entende que ele pode aumentar o hormônio LH. E ele aumenta muito. É um pico de LH. O LH é o hormônio luteinizante. É ele o responsável por liberar a ovulação para que ela possa acontecer. A ovulação, na verdade, ela é a maturação de um gameta que está ainda como ovócito primário. O que acontece no nosso ovário? Nós, mulheres, nascemos com os ovócitos primários, porque biologicamente se separa ovócito primário e secundário por um processo que se chama meiose. Nós já nascemos com esses ovócitos primários. Eles vão passar para secundários na puberdade. Então, quando ele passa para secundário, ele é liberado. Então, quando a gente diz que o óvulo ele é liberado, é um pouco um equívoco, né? Na verdade, quem é liberado é o ovócito secundário maduro. Quando ele é liberado, pode haver a fecundação desse gameta com o espermatozoide, sendo assim liberado o óvulo. Caso não haja, acontece o final desse processo, desse ciclo. E o que acontece então? Na volta desse ovócito, existem esses folículos. Esses folículos amadurecem, formando um corpo cicatricial, que se chama de corpo lúteo. O corpo lúteo, por sua vez, vai aumentar os níveis de progesterona e também aumenta um pouco de estrogênio. A progesterona, ela também está ligada com as capacidades, as faculdades dessa mulher de empoderamento, de firmeza, de leveza, de suavidade, de bom humor, de alegria, de sensualidade, de querer seduzir. E quando a gente fala isso, pode ser a vida, pode ser você consigo mesma, você manifestando os seus talentos. E por isso que as mulheres tendem a se sentir tão bem no período jovem e no período ovulatório, que seria o pré-ovulatório e o madre, lidando com os arquétipos e biologicamente falando. Por isso que quando a gente fala da mandala lunar entre os arquétipos, é um modo mais lúdico da nossa psique entender o que acontece com os nossos hormônios. Porque aqui, não havendo a fecundação, esse corpo lúteo, ele perde a sua missão, ele degenera. E isso faz, ele na verdade também estava cuidando do endométrio, criando um espessamento, uma firmeza nesse endométrio. Quando ele não vê mais a sua função, porque ele degenera, os hormônios eles caem. E é aí que entra a TPM, que muitas mulheres sentem uma drástica queda de suas funções neurológicas, porque os hormônios do cérebro eles também caem. E pode fazer com que esse ser sinta ansiedade, depressão, indecisão, falta de firmeza, tristeza.
e que muitas pessoas, muitas vezes, usam até o termo de bipolaridade, eu me pergunto se não são apenas os hormônios femininos sendo mal compreendidos, ou muitas vezes por doses de estresse, de uma vida muito corrida, ou de hábitos alimentares, sejam os alimentos dos 6 sentidos, não estarem em harmonia com o próprio ciclo. Aqui, quando esses hormônios eles caem, a mulher vai estar se preparando para que o endométrio possa haver a sua descamação. Existem 2 quedas de progesterona que são bem drásticas, dependendo do ponto de vista emocionalmente também pode ser, que é quando a mulher vai sangrar e quando a placenta sai, porque a progesterona alimenta a placenta. Então, mulheres que têm uma depressão pós-parto, é super compreensível, porque hormonalmente falando, se é que existe esse termo, ela realmente estava com uma presença de progesterona muito grande que agora ela foi substituída por outra fase. Então, quando a mulher ela não tem mais nenhum hormônio, ela sangra e depois, logo depois, ela começa de novo a maturação daquele folículo. Depois que o endométrio ele descamou, ele começa novamente a se preparar para uma possível fecundação ou uma nova menstruação, que é quando a mulher pode devolver toda essa riqueza, porque esse sangue vai estar cheio de hormônios, cheio de sais minerais e proteínas e toda a sua emoção, e ela pode devolver para a Terra. Então, na verdade, isso vai acontecer num ciclo infinito que, na verdade, não é nem bom nem ruim. Ele é simplesmente. E viver em harmonia com algo que na minha visão, uma sabedoria muito grande, porque a gente não vai mudar o nosso ciclo. E isso é lindo. Esses hormônios são o que nos fazem ter a ação de ir e ter a ação de voltar. Essa é a nossa natureza. Honrá-la faz parte de um legado, né? De uma cura de uma linhagem feminina que por vezes não teve tempo nem a oportunidade de trazer isso como algo normal, essa sabedoria como algo normal. Na teia na qual as minhas amigas, as minhas colegas estão inseridas, isso aqui é muito normal, mas não é para todas as mulheres, então cabe a nós divulgar, espalhar, propagar essa sabedoria para que mais seres possam despertar. Vai acontecer um momento muito lindo hormonalmente, vai acontecer outro momento muito lindo hormonalmente. Depende de como a gente vê tudo isso, porque retirar-se na tenda da lua vermelha pode ser algo incrível, depende se você está preparado para vivê-la, se você quer construir esse espaço que não precisa ser externo, pode ser dentro de você, no seu lar, na sua casa, com as ferramentas que você mesmo tem. É uma questão de proteger-se, né? De proteger seu sangue. E a serotonina e a dopamina, que também são hormônios que estão relacionados com o bem-estar, com o prazer, com o amor próprio, são influenciados por isso. Então, na verdade, todo o corpo, todo o ser vai ser influenciado por um bom ciclo hormonal e um bom ciclo menstrual. A mulher que não gosta de sangrar, que não gosta do seu ciclo, tende a ter outros problemas muito relacionados a isso. E que essa educação, ela pode já estar vindo de antes, então não precisa ser algo atual. Como a gente viu agora, os nossos ovócitos, eles estão nos acompanhando desde que a gente nasce, desde os ovários das nossas mães, desde os ovários das nossas vós. Então, quando eu me aprofundo numa medicina voltada para o feminino, é pensando nesse útero, é pensando em tudo que esse útero carrega, para aprender com isso, com certeza, porque a gente pode fazer das nossas dores um grande aprendizado, ou para simplesmente liberar e curar, porque chegou o tempo, o melhor tempo, que é o agora, para a gente ter a consciência de quais são os padrões que podem ter vindo conosco nos nossos ovários, por essa conexão feminina, que também não precisa ser visto como um problema, na verdade.
Isso é uma escolha sempre humana, né? A natureza, ela tá plena aqui. O sofrimento, ele é uma opção, ainda que eu fale disso a partir de um ponto de vista que com certeza tem muitos privilégios. Então, esses são os hormônios mais importantes dentro do ciclo menstrual e a gente pode dividir as fases em antes da ovulação e depois da ovulação. A ovulação é a fase que define quando que essa menstruação virá. Então, quando a nossa menstruação atrasa, a gente tem que atrasa, porque na verdade ela vem num tempo geralmente muito regular pós a ovulação. Hoje em dia a gente já sabe que quem pode atrasar é a ovulação no lugar da menstruação. A gente tem que estar sempre atenta, principalmente para aquelas pessoas que fazem a percepção da fertilidade, como eu. Eu já faço a percepção da fertilidade tem uns 3 anos, acredito, e dá muito certo. Eu fico muito feliz por ter esse planejamento, essa consciência de que maternar é uma responsabilidade muito grande e haver esse planejamento familiar, essa consciência sexual antes disso. Por isso que eu valorizo muito os trabalhos das doulas, das parteiras e das mães que vieram antes de mim, para que eu possa aprender com elas e entender o que é que vai acontecer com o meu corpo caso eu engravide, se eu quiser engravidar. Porque eu tenho esse poder de decisão e eu estudo para isso. A percepção da fertilidade entra aqui como um autoestudo que gera e precisa muita responsabilidade. Então, viva muito grande a nossa progesterona, o nosso estrogênio, a nossa mente sadia, o nosso ventre sadio, porque esses hormônios, eles são parte de nós. Os seus picos e as suas ausências fazem a gente ser quem a gente é. Tanto bruxa, quanto mãe, quanto jovem, quanto anciã, porque somos tudo e nos entendermos faz parte de nós. Eu espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo sobre o ciclo menstrual eu trarei na visão ayurvédica, mas aqui, biologicamente falando, já dá para ter uma ideia de por que vamos virar bruxas e por que estamos tão simpáticas quando somos mães. Gratidão, gente! Yeah, 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 yeah.